eu agora estou reiniciando a gravação. Eu peço que o Alan e o Nilson façam a mesma coisa. Então, nós estamos reiniciando a gravação da sessão da tarde. Nós estamos analisando o processo do Dr. Toselli, que é o do Pedro Reginaldo de Albernaz Faria. O caso é se há uma prestação de serviços, está entendendo? Ele é cessão de mão de obra ou ele presta a cooperagem, o serviço completo. É isso que ficou em dúvida, tá ok? E como eu estava falando, a minha dúvida é o que tem no processo e eu não pude analisar o que estão nos autos. A parte da premissa do conselheiro, e aí eu quero só a confirmação dele, quer dizer, só existe essa representação e em momento algum houve essa preocupação no contrato, você disse que tem um item no contrato que aquele ali eu achei interessante, de ele fornecer mão de obra, é isso, Toselli, por favor? Então, a questão, eu me lembro que você falou, isso me chamou a Não, atenção. não. Na verdade, presidente, o despacho de folhas 2, ele comunica que aquilo era impeditivo, mas deixa de motivar. O ADE também. Então, faz tempo que eu vi esse processo, mas pelo que eu me lembro, em nenhum momento o fiscal justificou por que aquela cooperagem envolve cessão de mão de obra. Por quê? Porque eu tive a sensação que eles tomam como regra que cooperagem pressupõe cessão de mão de obra. E é aqui que eu discordo. Como o Alexandre levantou a mão, eu passo a palavra para ele agora, obviamente com a sua autorização. Por quê, presidente? Porque o Alexandre, ele sentou na cadeira da segunda sessão, que provavelmente deve ter julgado muitos casos de cessão de mão de obra. Então, eu vou parar de falar agora, que eu acho que eu já falei demais, e Ok. se permitir, vamos passar para ele. Perfeito. Sugestão aceita. Exatamente, Toselli. Quando você foi falando aqui, eu já estou com outro computador, eu fui abrindo. Porque eu peguei alguns casos, inclusive, de cooperagem, né? Que eu nem conhecia essa palavra antes de entrar no CARF. Essa Copa, assim, né? Mas, de fato, a discussão que a gente tem na segunda sessão é exatamente sobre a retenção dos 11% quando tem cessão de mão de obra. E aí eu me deparei com alguns casos, principalmente envolviam essas empresas que fornecem refeição no âmbito de indústrias, então tem aquelas GRs da vida. Então, o que acontece? Tem muitas autuações porque eles entendem que esse fornecimento de alimentação ele se equipara à cooperagem. Embora tenha solução de consulta em sentido diverso, tá? E aí, primeira discussão que a gente tinha muito lá era se isso era ou não cooperagem, e aí tinha as duas posições. E a segunda sendo cooperagem, se há ou não cessão de mão de obra. E, de fato, eu tenho essa mesma impressão que você teve. A fiscalização, como regra geral, ela tende a pressupor que esse é um serviço típico com cessão de mão de obra. E também nos meus votos na segunda sessão, eu também entendia que isso daí tinha que ser comprovado. E muitas vezes não estava comprovado, né? Então, eu entendo, eu estou vendo aqui os documentos ainda do seu caso, né? Mas eu tendo a concordar integralmente com o seu voto. Por mais que seja um serviço que, na maior parte das vezes, tem a cessão de mão de obra. Travou aqui, eu não sei se foi o meu caso aí. Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? Eu não sei se fui eu que saí agora. Você está congelado, presidente. Agora voltou. Felizmente. Alexandre, você e aí eu estava até... pode falar, presidente. Eu estava falando aí, você então, lá há uma polêmica, realmente, o caso, mas eu ia perguntar para vocês é o seguinte, qual seria a prova? Não só o contrato, não para esse caso? Porque como é que a gente prova se ele está... o que o fiscalização ia pegar? Ia pegar lá o dia a dia? Não seria o contrato de si, de prestação de serviço? Nem isso queria caracterizar se ele está só dispondo a mão de obra, que eu acho que é pela experiência, mas é claro, isso aí tem que estar no processo, tá entendendo?
o que o contrato fala. Se o contrato fala algo que sujeira que ele preste o serviço, no sentido de ele traz o café, serve o café, termina, vai embora e leva o café, aí tudo bem, seria a cooperagem. Mas como é que a gente... Qual seria a prova? Na minha visão, seria só o contrato, não sei. O que é que vocês acham? O principal elemento, não tenha dúvidas, que é o contrato, né? Até estava vendo a norma que cuida da retenção do INSS, 2%, ela fala que estão sujeitos à retenção ser contratados mediante cessão de mão de obra, e aí põe uma lista de diversos serviços. Pois né? Então o elemento de prova para este processo é o contrato. É isso que eu... O contrato é o principal, né? Mas pode ser que seja... mas pode ser que o contrato, por exemplo, para se dar um exemplo que o contrato não valeria, o contrato está falando que não tem cessão de mão de obra, mas a fiscalização consegue comprovar que tem. Perfeito. Mas veja bem, o ponto de partida é o contrato. Eu posso até descaracterizar o contrato. Mas se eu pegar um contrato e o contrato fala da característica ou de cooperagem ou de mão de obra, a princípio essa é a minha referência. Então, vamos supor, eu acho que o fisco, para descaracterizar o contrato, ele tem que provar. Da mesma forma, o contribuinte, às vezes, não, o contrato está errado, ele tem que provar. Então, o ônus da prova vai dizer quem questiona o contrato. Está entendendo? Então, não sei, a princípio, eles me parece que pegaram com base no contrato, e eu queria só saber, para mim a dúvida está ficando, é o contrato. Esse contrato, se ele está falando que é cooperagem, que vai fornecer material, aí eu não tenho dúvida, está entendendo? Mas eu não posso, a ônus da prova está, a princípio, na validade do contrato. Desse caráter, quem questionar o contrato é que vai ter que provar, não? Doutor Tozelli quer falar? Só nós dois, Tozelli. O pessoal está cansado, acho que ele está querendo. Essa discussão é interessante. Presidente, nós temos duas questões aqui, como bem colocada pelo senhor. A primeira, que é o contrato, o norte, que vai permitir interpretar se é ou não, não tenho dúvida. Mas existe, como bem apontado pelo senhor, um problema prévio aqui. Que a única alegação, a motivação da exclusão, ela só foi feita pela DRJ, sendo o único fundamento a cláusula 10 do contrato. Então, a primeira questão é, o despacho de folhas 2, ele fala, olha, você vai ser excluído do Simples. Por quê? Não sei. O ADE fala, você prestou serviço de cooperagem, então você está fora. Por quê? Não sei. Ou seja, a defesa do contribuinte, ele não sabia como se defender das razões que levaram o fisco a enquadrar aquilo como cessão. Aí ele falou tudo o que ele falou. Não é cessão por causa disso. O que fez a DRJ? Leu. E aí ela passou a ser, vamos dizer assim, o que era o ônus de prova do fisco, ele usou os argumentos do contribuinte para rebater. Aí ele falou assim, olha, realmente, e é isso que me chamou muita atenção, realmente há dúvida, a DRJ reconhece isso. E aí o que ela faz? A cláusula 10 para mim é determinante. Apesar de existir dúvida, eu acho que com a cláusula 10 está com mais cheirinho de cessão. E aí no meu voto, bem resumido, eu falo, primeiro, eu já poderia parar por aí. Primeiro, não há motivação. O contribuinte, quando ele recebeu o ADE, ele nunca soube por que aquele contrato foi enquadrado como cessão de mão de obra. Isso, para mim, por si só, já faria com que o ADE não prosperasse. E também a cláusula 10, eu vou além, também a cláusula 10, que é o único fundamento que a DRJ, fundamento fático, né, que a DRJ se valeu, ela para mim é inconclusiva, presidente. Vamos ler aqui, ó. O contrato de prestação de serviço privado é claro para assim que há ou não é claro assim, não. Porém, a cláusula 5ª assim dispõe como obrigação da contratada, ou seja, do Pedro Reginaldo. O que o Pedro Reginaldo tem que fazer aos olhos da cláusula 10? Nomear elemento preposto, então, algum representante do Pedro Reginaldo, aceito pela administração, para orientar a execução dos serviços, bem como manter contato com o fiscal da contratante, solicitando as providências que fizerem necessárias
bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as reclamações daquela. E, a meu ver, a DJ interpretou errado. O que está falando aquilo? Meu amigo, se você vê algum problema, não vai falar direto com os copeiros. Você tem que falar com o meu representante, porque eu vou orientar os meus copeiros. Porque você não está... Aí é minhas palavras agora. Porque você não está contratando os meus funcionários. Você está me contratando e eu supervisiono os meus funcionários. Então, se alguma reclamação do serviço tiver que ser feita, não o faça direto com eles. Faça com o meu representante. Então, na verdade, só para falar que, além da falta de motivação, eu entendo que a cláusula 10, ao contrário da DG, não é suficiente para falar que envolve cessão ou não. Aí você vai me perguntar, Tozelli, o que é suficiente? O que seria suficiente? Presidente, não sei, mas aqui no meu caso o fisco deveria motivar antes de tudo. E a cláusula 10 por si só não é suficiente. Deixa eu só te perguntar, o ato declaratório de exclusão, tu sabe em que página está? Só para eu... Normalmente eu coloco aqui, como eu te falei, é um processo que eu fiz há muito tempo atrás. Normalmente eu coloco aqui. Eu estou olhando, tem um contrato, eu estava olhando o contrato, porque é muito importante o que tem no ato declaratório de exclusão, né? O que é que ele tomou como referência. O ato declaratório é folhas 39, presidente, está falando. 39, eu estou na 26. Tozelli, só um detalhe, você analisou isso à luz da legislação previdenciária? A questão da cessão de mão de obra, você foi nessa linha também? Na verdade, Efigênio, a única doutrina que tem, esse tema da cessão de mão de obra, ela só ganhou destaque quando veio a retenção dos 11. Então, na verdade, você não tem como escapar do conceito de cessão de mão de obra da legislação previdenciária. Entendeu? Então eu me debrucei. Tem um documento aqui, Vitor Zé, que eu acho relevante, eu encontrei aqui na página 25. Tem uma representação que diz o seguinte: seu chefe, o presente processo refere-se à empresa a despeito de realizar prestação de serviço mediante a cessão ou locação de mão de obra, continua na condição de optante pelo Simples Nacional. O processo, dentro dos outros documentos, foi instruído com um contrato. Com o intuito de dar robustez ao conjunto probatório, propõe uma remessa deste processo à inspetoria para que seja também instruído com cópia de notas fiscais, incluindo a primeira e a mais atual. Eles colocaram essas notas fiscais, porque estão pegando como base... Aqui, na verdade, eu cito isso no meu voto, seria, não sei, porque seria a folha 26 e 27. Você está com aberto aí? Estou certo, estou vendo aqui. Tem aqui uma nota fiscal, né? A nota fiscal que a nota é muito resumida. Não é muito resumida. Não dá para dizer nada, né? Tem retenção aí, não? A nota, agora que me veio... Deixa eu voltar aqui, total... Vê se tem os 11% destacado, que agora me veio essa lâmpada também. Até que o serviço de mercadoria com o fiscal foram efetivamente prestados e entregues. Nota de discriminação do serviço, só tem serviço de cooperagem, eu estou olhando na página 27. Não ajuda muito, né? Não ajuda muito, né? Ela é bem genérica. Questão normativa, exclusão do custo simples, após estação local nas pessoas estão e câmbio do processo de roupa. Está entendendo? Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: dentro da exclusão, eles pegaram como base o contrato e notas fiscais. Eu realmente eu não consigo ter certeza com esses documentos, sabe? Doutor Alain, quer falar? Me perdoe, que eu mudo de monitor e não vejo. Tá? Pode não, tudo bem. Olha só, o processo ele começa com uma representação, né? O chefe da SAPOL, dessa delegacia, dessa unidade da Receita em que esse contribuinte prestava esses serviços, né, cedia esse pessoal, foi o próprio SAPOL que notificou a empresa de que ela deveria sair do Simples, porque ela era a cessão de mão de obra, né? Então, isso tem nos autos, de modo que ela foi... Tudo bem, me parece que o termo, o ato declaratório, ele é um tanto que genérico, né? Assim, como peça acusatória. Mas nos autos tem os outros elementos em que a própria delegacia fala: você é cessão de mão de obra.
Por essa razão, se você não sair do simples, nós vamos representar contra você. E aí nasceu esse processo, tá entendendo? De modo que, enfim, a questão é fática, na verdade, né? Um pouco de convencimento sobre a questão fática, né? Mas de aqui de antemão no processo, eu acho que é uma coisa que não está sendo comentada e que, a meu ver, é relevante, é que sim, a própria delegacia representou ele, ou seja, o próprio setor de logística fez essa comunicação e falou, olha, você é seção de mão de obra aqui nessa delegacia, saia do simples. E ele não trouxe outros elementos para elidir essa situação. Nós sabemos que essa é uma questão que às vezes pode ser um pouco fronteiriça, né? É claro que tudo isso está dando essa discussão aqui, mas me parece que não é muito difícil você concluir que realmente qual é a situação dessas copeiras que trabalham, por exemplo, no CARF, em unidades da Receita, enfim, é só essa observação que eu queria fazer. Certo. Tozelli quer falar, depois eu falo, então. Pode falar, Tozelli. Alain, eu concordo com você, isso me chamou a atenção, se você for ver no terceiro parágrafo do meu voto, eu fiz questão de colocar que teve um despacho que registra que previamente à contratação, o contribuinte foi informado que estaria sujeito à exclusão obrigatória do Simples em razão do serviço envolver atividade vedada no âmbito do regime simplificado. Pergunto, por quê? Não tem isso. Então, na verdade... Porque é a cessão de mão de obra, ele foi informado disso pelo SAPOL. Calma, mas a cessão de mão de obra não é um serviço, Alain, é um meio de prestar serviço. Então, para você falar que tem cessão, é aí que é diferente. Isso na legislação previdenciária, você não tem noção do número de processos que tem, se aplica ou não a retenção. E agora eu pergunto para você, Alain, por que as notas... Você acha que é ou não é cessão de mão de obra? Eu acho que não foi comprovado que é e o ônus da prova é do fisco. Deixa eu... Só um ponto. Acho que a acusação é Lula, então, mas no mérito não é... Enfim. Eu não concluí. Por ordem. Vamos só para... Cada um fala... Tozelli, conclua. E aí é engraçado. O que me chamou a atenção nesse caso agora, que me veio, é que se a Receita Federal falou que é caso de cessão de mão de obra, por que na nota fiscal ela não reteve os 11? Ela pode ser cobrada, você sabia? Se o tomador de serviço não faz a retenção... Mas essa é do ISS, viu a nota fiscal dele que ele mostrou. Oi? A nota fiscal que tem aqui é do ISS, não foi do... Não, é uma nota fiscal só, presidente. É uma nota fiscal de prestação de serviço. Aí você faz o quê? Quando você concorda, quando o prestador concorda que ele presta serviço, vem com a retenção. Se o tomador, na hora de pagar, ele não vê a retenção, de duas uma, ou ele faz o destaque na nota manual e paga o líquido, sabe por quê, presidente? Porque senão nós estamos falando aqui que a inspetoria da Receita Federal está com uma contingência. Não necessariamente esse destaque vem na nota fiscal. Não necessariamente esse destaque... Deixa eu tentar dar aqui um... Eu vou dar uma proposta de encaminhamento. Eu acho que a questão é interessante, tá certo? Eu mesmo não tenho total segurança, mas eu acho que existe, eu não posso simplesmente dizer que não tem provas no processo. Eu daria a sugestão, claro, vamos colocar a votação, não seria o caso o voto do Tozelli está bem interessante, na conclusão dele seria uma conversão em diligência que sejam comprovadas efetivamente, dado que existem provas e as provas são inconclusivas, está entendendo? O contrato por si só você não tem total certeza, mas também você não tem certeza do contrário. Está entendendo? E a nota fiscal também é genérica. O que a gente pode tirar daquela nota fiscal? Nada, né? Nós estamos exigindo do julgador, mas eu deixo, se vocês quiserem, eu coloco em votação, mas seria uma sugestão aí, claro, depende primeiro do relator sobre o caso, ok? A Gisele quer falar, o Neudes, a Gisele e o Alexandre querem falar. Acho que a primeira foi a Gisele que levantou a mão, se não me engano. Tá, Gisele, Neudes e Alexandre, vamos lá, pela ordem. Então, em verdade, eu acho que o ponto que o Tozelli está reforçando muito, e isso fica bem claro no voto, é o ônus da prova. De quem é o ônus da prova, na medida que a gente tem dúvida quanto à tipificação, se é ou não cessão. Para mim é do fisco. Então, só essa questão do ônus da prova já nos impulsiona, porque quando você pega o ato declaratório, eu estou com um processo aberto aqui também, ele é bem genérico, ele não apoia, ele deveria ser o elemento motivacional central,
né? Então, ele também não esclarece. Aí, qual é o meio de prova hábil? O contrato, num primeiro momento. Se você lê o item 10 do contrato, que é o Toselli transcreve aqui, e se você pega a decisão do DRJ, é o fundamento central. Também, da leitura que eu faço do item 10 do contrato, para mim, é exatamente a conclusão que ele tem, muito pelo contrário, né? À medida que você não tem poder de mando, né, você contratante não tem poder de mando nessa equipe, não é exceção, é prestação de serviço. Então, assim, ao meu ver, eu tenho muita dificuldade diante do que nós temos nos autos e partindo do pressuposto que quem motiva é o fisco e ele está calcando em uma prova que não necessariamente está dizendo que é exceção, né? Então, eu não acho que vale a diligência para o contribuinte fazer esse exercício, sinceramente. Então, esse não é para o contribuinte, não é para o fisco, ao contrário. Mas, veja... Conclua, claro. Não, eu entendi, presidente, que, na verdade, a diligência era para o fisco, então. Não, tudo bem, mas eu ainda acho que não caberia mais aqui, né? Pois não, perfeito. Vamos aqui, o doutor Alexandre, depois Neudson, não é isso? Pela ordem, depois o Alain de novo, né? Doutor Alexandre, vamos lá. Oi. Não, basicamente, acho que o grande ponto é que o fato de ser cooperagem não implica em cessão de mão de obra. Então, esse é o ponto. Por mais que na maior parte das empresas, o que a gente veja seja cooperagem com cessão de mão de obra, não dá para tomar o exemplo que a gente tem das coopeiras do CARF para o caso concreto, porque aqui é o caso concreto. Então, não dá para a gente ir pela média. Por mais que na maior parte das vezes seja. Então, para ter cessão de mão de obra, eu entendo que precisaria ter a comprovação. Se não teve, eu voto no sentido que o Toselli fez. E eu acho que é uma prova que é complicada. Ainda que a gente pudesse fazer a conversão em diligência, nem sei se esse contrato está mais vigente, ia ser com base no que? Em entrevista. Então, eu tenderia a votar nesse sentido. Perfeito. Então, eu acho que o grande ponto é esse. Doutor Neudson, entendi. Obrigado, Alexandre. Doutor Neudson. Doutor Neudson pediu a palavra, não foi? Depois o Alain. Sim. Pedi sim, senhor presidente. Assim, em relação a essa matéria de prova, a gente tem no processo algumas provas. Temos aqui 2 ofícios dirigidos à Receita de outros clientes do contribuinte, né? São páginas... agora não sei qual é a página aqui, que também apagada, 100 e alguma coisa, a outra dá para ler. Página 99, por exemplo, que é do Ministério da Educação, assim, dirigido à agência da Receita Federal em Rio Grande, diz assim: vimos, por meio da ciência, essa delegacia da Receita Federal do Brasil, de que a empresa Pedro Reginaldo, que é o contribuinte, é optante pelo Simples Nacional e que foi contratada em virtude de ter participação de licitação, cujo objeto foi contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados em manutenção predial com cessão de mão de obra. Então, aqui é uma representação do Ministério da Educação. Dizendo assim, olha, eu contratei a empresa Pedro Reginaldo com cessão de mão de obra. Constatei que ele é do Simples. Tá? Então, assim, eu acho que isso é uma evidência. A outra, do Ministério da Educação, está na mesma linha. Ou da Universidade Federal de São Paulo. Comunicamos a Vossa Senhoria que a empresa Pedro Reginaldo, sob o número tal, mantém 2 contratos firmados por essa instituição de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra. Dessa forma, de acordo com a Lei Complementar 723, deve ser excluído do Simples. Então, assim, não é... Temos outras evidências. Não é porque alguém na Receita Federal achou que é... Né? Existe sim um entendimento, eu concordo, que é polêmico. Essa história, o que é serviço, o que não é serviço, parece que tudo que envolve serviço é polêmico, né? Que tipo de serviço, concordo, porque não é uma categoria muito bem definida, é uma categoria que depende
de como nós a caracterizamos, tá certo? Então, assim, e esse serviço é um termo muito aberto, não existe um entendimento pacífico sobre isso, não existe, certo? Perfeito. Aqui, então, assim, eu não creio, eu entendo que não há insuficiência de provas. Aqui, não. Eu não entendo. O próprio exercício da atividade dentro da Receita Federal e duas outras contratadas dizendo assim, olha, eu contratei sessão de mão de obra e é do Simples, certo? Então, eu entendo que não há aqui insuficiência de provas. A gente tem que se debruçar no entendimento se esse tipo de serviço se dá a concessão de mão de obra ou se não se dá a concessão de mão de obra, certo? Não só da Receita, né? Porque aqui nós temos duas outras instituições públicas que contrataram o mesmo contribuinte e informaram a Receita que, pelo menos uma delas, claro, cessão de mão de obra. Outra, prestação de serviço continuado, né? Então, eu creio que a gente tem que decidir sim, se esse serviço de cooperagem é ou não cessão de mão de obra, certo? Não, a gente não tem, acho que tem muito que ver, muito detalhe, não, porque o serviço é praticamente o mesmo. Muda o padrão, né? É praticamente o mesmo. A gente tem que decidir se é ou se não é. Perfeito. Aqui na turma. Tranquilo, vamos pela ordem. Deixa eu só terminar. Não, perdoe. Desculpe, Nilson. Desculpe, me perdoe. Porque não, desculpa, eu pensei que tivesse concluído. O erro foi meu. Então, aí já entrando no mérito, tá certo? Já entrando no mérito. Eu entendo que, sim, esse tipo de serviço cooperagem é cessão de mão de obra. Se isso não for cessão de mão de obra, eu não consigo imaginar outra atividade que seja, tá certo? Não consigo. Faço a diferenciação de uma prestação de serviço, eu acho que o Rogério colocou muito bem, certo? Na prestação de serviço, o objeto, digamos assim, da contratação é o serviço, certo? E com a cessão, serviço com cessão de mão de obra, certo? Praticamente o objeto é praticamente a mão de obra em si, certo? Ou seja, todo o serviço que pode ser executado por aquela mão de obra. Por isso a confusão, porque envolve serviço também. Então, a diferença aqui, no meu entender, vai ser realmente na relação jurídica que foi estabelecida. O contrato aí se torna importante, né, para definir essa relação jurídica, certo? E aí, não só o contrato, como a experiência, né? Aqui. Então, no caso de cooperagem, certo? Eu faço a distinção em relação a uma prestação de um serviço, certo? Primeiro, a prestação do serviço, o know-how, é da prestadora de serviço, certo? Aqui, na seção de mão de obra, o know-how é do contratante, certo? Então, assim, como é que esse serviço vai ser prestado? O serviço vai ser prestado dessa maneira, definido pelo contratante. Né? Já numa contratação de uma prestação de serviço, não se diz o como, se diz só o quê. Olha, eu quero que você instale um equipamento. Como você vai instalar o equipamento? Se você vai usar andaimes, você vai usar escadas, né? Ou se você vai usar um pessoal qualificado A ou B, ou com a qualificação A ou com a qualificação B, não interessa. Interessa que o equipamento seja instalado. Isso é a prestação de serviço. Já na seção de mão de obra, o como é importante, certo? A definição do como é importante. E aqui no caso da cooperagem, o como é definido pelo contratador, certo? Pelo contratante. Certo? Olha, você vai servir café na sala de reunião, entende? Você vai servir naqueles horários, você vai abordar as pessoas desse jeito, você não pode fazer, não pode falar, né? Não pode pensar, não pode... Né? Por quê? Porque a sala de reunião tem essas necessidades e por isso você tem que agir dessa maneira na sala de reunião.
Ou então, quando você for servir o café lá no gabinete do chefe da unidade, né, se tem visita, tá desse jeito, certo? Ah, não, tem determinado andar, as pessoas preferem o café desse jeito, então faça o café desse jeito lá no determinado andar, porque já no outro andar, não, eles preferem desse jeito. Então, todas essas coisas são definidas, no caso, pelo contratante. O know-how é do contratante, certo? E cabe à contratada ceder mão de obra hábil para isso. É claro que a responsabilidade na gerência disso não é só do contratante. O contratado também tem responsabilidade. Porque a prestação do serviço não é só a mão de obra em si, mas a mão de obra hábil. Então, o próprio que chama o delegado do contrato, né, aquela pessoa que é da empresa, que está lá verificando se os copeiros estão fazendo conforme definido, aquilo ali também não deixa de fazer parte, não deixa de ser uma seção também de mão de obra. Entende? Ou seja, o chefe da unidade lá da Receita, ele não vai poder ficar vigiando, certo? Se o copeiro está servindo o café do lado esquerdo ou do lado direito de todo mundo. Certo? Então, alguém vai ficar vigiando. Então, o próprio delegado, o próprio pessoa da empresa que fica lá vigiando, também é mão de obra cedida, na minha opinião, já que ele tem que verificar se está sendo feito conforme determinado, né, pelo contratante. Então, eu estou já antecipando aqui, colocando a minha posição, né, de que eu entendo que nesse caso assim, seção de mão de obra. Só faltou verificar isso, porque, salvo engano, e aí eu não estou conseguindo, não li todo o contrato, salvo engano, o contrato fala em seção de mão de obra em algum lugar. Como é que eu vi isso? Eu vi uma referência a isso. Você quer que eu passe a palavra para o Efigênio? Tem uma... E aí depois você volta? Só para terminar, porque tem uma instituição normativa do Ministério do Planejamento, vigente à época, que é citado no contrato. O contrato diz que essa instituição normativa deve ser obedecida. Dessa maneira, tem um dispositivo, em algum lugar diz assim, olha, o item 23, eu não sei qual é o artigo. Diz assim, item 23, disposição de que a licitante, isso aqui, o contrato tem que constar isso, segundo o Ministério do Planejamento. Tem que constar a disposição de que a licitante, microempresa, empresa de pequeno porte, que venha a ser contratada para a prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, não poderá beneficiar-se na condição de optante pelo Simples, salvo as exceções previstas no parágrafo 5º-C, 18 da Lei Complementar 123. Então, eu só queria olhar o contrato, ver se tem essa observação, que é muito provável que tem, tanto é que a pessoa lá foi alertada, né? Então é isso, senhor presidente. Desculpe aí na demora. Não, claro, tranquilo. Tá, perfeito. O doutor Efigênio, depois o doutor Tozelli. Se ninguém tiver mais, a gente pode partir efetivamente para a votação. Doutor Efigênio. Tá. Presidente, o artigo 31 da 8.212, o parágrafo 3º, que vai tratar exatamente da seção de mão de obra, ele traz o seguinte: para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não à atividade fim da empresa, quaisquer que seja a natureza e a forma da contratação. Ou seja, isso é o que está dizendo a própria legislação previdenciária. E agora, pegando analisando o próprio conceito, aliás, a doutrina que o conselheiro Tozelli trouxe do Hugo de Brito, ele fala o seguinte: no contrato de cessão de mão de obra, o objeto contratado é a própria mão de obra, ou força do trabalho humano, e não o produto dela resultante. Quando, vamos pegar, por exemplo, no caso da cooperagem, aquele cafezinho, então, eu não estou contratando aquele café tem uma máquina do lado de fora que eu vou lá, utilizo e trago o café, seria o produto. O que está sendo contratado ali? É exatamente aquela mão de obra que vai fazer aquele produto, entendeu? E que se enquadra
que se enquadre exatamente, pelo menos nessa minha análise inicial, no artigo 31, parágrafo 3º da legislação previdenciária, que exatamente trata da cessão de mão de obra. Entendeu? E aí, o contrato, ele vem delinear exatamente isso. Foi colocado à disposição da contratante que, né, de segurados que realizam serviços contínuos ou não, relacionados ou não com a atividade fim da empresa. Então, eu acho que por esse caminho aqui a gente consegue uma luz para deixar, para clarear essa situação de que se trata, na verdade, de uma cessão de mão de obra. Seriam essas as colocações, presidente. Perfeito. O doutor Tozelli, que tinha pedido a palavra, está facultada a sua palavra. Presidente, é engraçado que na falta de motivação, você viu quanto tempo demorou tudo isso. Na verdade, caro Efigênio, caro Neudson, em nenhum momento eu falei que não pode envolver cessão de mão de obra. Não é esse o ponto. O que eu estou falando é o seguinte, se fosse você, Efigênio, você, Neudson... Travou. Não sei se é o meu, acho que sou eu que travei. Isso não foi feito. O problema é que isso não há motivação. O conselheiro Neudson, muito cirúrgico, o fato dele prestar serviço para outras empresas é um grande indício. A cooperagem em si, Efigênio, realmente não dá para desvincular que você está contratando não o café, mas é a mão de obra para eu ser servido café. Em nenhum momento eu questiono isso, gente. Se põe no lugar do contribuinte quando recebe o ADE. Ele já tinha previamente falado, olha, essa cooperagem não pode estar no Simples. Por isso que ele falou antes de ser contratado. Cooperagem não pode estar no Simples. Ele vai lá ver a legislação. Não, peraí, eu entendo que não tem cessão de mão de obra. É um entendimento, porque pode ser, você pode entender isso. Porque se você for ver, toda prestação de serviço, toda a prestação de serviço envolve mão de obra. Você não compra um negócio pronto. Você compra a obrigação de fazer. Então, nessa linha, se você for um pouco amplo, todos os serviços envolvem mão de obra. A questão é o contrato produto ou meio. É esse que é o ponto. Concordo que cooperagem está muito mais próximo de meio do que fim. Mas olha que engraçado, o Neudson foi para uma linha totalmente diferente da sua. Você se baseou em legislação previdenciária, que o fato se subsume na legislação previdenciária. Neudson foi nas particularidades do contrato, na contratação de outros fornecedores. E esse caso aqui, qual foi o critério jurídico que enquadrou esta cooperagem na qualificação jurídica de cessão de mão de obra? Não há. Nenhum contribuinte teve seu direito de defesa cerceado, porque ele recebeu um ADE que não explicou como o Neudson explicou, não explicou como o Efigênio explicou, não explicou nada. E também, aí que eu questiono, senhores, em nenhum momento eu falei não é cessão de mão de obra. Eu falei que o cooperagem pode ou não envolver cessão de mão de obra, e que nesse caso concreto não houve motivação. O único momento em que há motivação é a DRJ, que ela mesma reconhece que o contrato não é claro, nas palavras dela, e ela usa a cláusula 10 como motivação. E a cláusula 10 não é suficiente. Então, na verdade, senhores, é aquela coisa. Neudson, 2, 3 votos atrás, foi super rigoroso com processo, com como nasce o processo, como ele vem. Aqui, eu acho que a gente está trazendo fatos estranhos, tudo bem, temos o livre convencimento, mas a pergunta que eu faço, presidente, às vezes eu sou muito enfático nas coisas, eu sou italiano, às vezes eu tenho esse jeito mesmo, mas a pergunta que eu faço, presidente, é aonde está no processo, no momento em que ele foi excluído do Simples, quais as razões, quais os motivos que levaram o fisco a falar que ele presta serviço que envolve cessão de mão de obra. Esse é o meu ponto. Perfeito, doutor Zélio, o senhor foi muito claro, o senhor já falou muitas vezes, o seu voto também é claro, está entendendo? Eu acho que a gente pode ir para a votação, está entendendo? É um colegiado e cada um tem o seu ponto de vista. Foi debatido, vários se pronunciaram.
Então, eu vou iniciar a votação com o doutor Neudson. Doutor Neudson, o senhor vota? Como é o seu voto? É certo, eu acho que, assim, está claro no processo porque ele foi excluído do Simples. Porque ele fez até uma consulta sobre isso, né? Se cooperagem é exceção de mundial. Certo? Isso antes. Então, assim, eu vejo, olhando o processo, por que ter dúvida em relação ao fundamento da exclusão? Ele foi avisado antes, meu amigo, você vai ser excluído do Simples, se você exercer essa atividade. Antes mesmo, então, eu acho que está muito claro para o contribuinte por que ele foi excluído. Ele só não concorda com isso. E resolveu questionar. É o direito dele, certo? Entendo que foram trazidas provas, foram outras instituições contratantes disseram, olha, eu contratei esse contribuinte, certo? Para uma atividade que envolve cessão de mão de obra. Então, ele tem que ser excluído Simples. Quer dizer, tem prova, tem fundamento, tem prova. Eu realmente não tenho como concordar de que não tem fundamento essas coisas. Ele sabia plenamente, né? Ele só não concordou, está questionando. Certo? Ele fez uma consulta, não teve resposta, então resolveu ir para o contencioso administrativo, que é um meio hábil para definir isso, com certeza. Certo? Então, eu afasto completamente qualquer ausência de fundamentação, carência de fundamentação, qualquer sistema de defesa, eu afasto completamente, eu não vejo a menor possibilidade disso. Perfeito. Então, E no mérito, certo? Eu entendo, e eu não vou repetir tudo, só para registrar o voto, eu entendo que a atividade prestada pelo contribuinte, não só aqui na Receita, né, mas as outras instituições que informaram a Receita, Ministério da Educação, Universidade, eu usei que está nos autos, que eu já citei, não me lembro, outras instituições informaram isso para a Receita, certo? Não só pela atividade que está na Receita. Está expresso lá, não sei se foi o Ministério da Educação. Contratei essa empresa, certo? Para uma atividade de concessão de mão de obra. Tá claro isso, lá, certo? Então, não há carência de prova. E sim, então eu entendo que, nesse caso, não só para essa atividade Receita, das outras instituições que ele presta serviço, eu entendo que esse serviço de cooperagem, esse serviço que ele prestou, é uma atividade concessão de mão de obra, concessão de mão de obra, e isso deve implicar na exclusão dele do Simples. Pelo que eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Então, só abre a divergência, não é isso? Sim, abrindo divergência. Isso, perfeito. O próximo a votar é o doutor Alain. Bom, então, presidente, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Neudson, né, bem na linha do que ele muito bem colocou, e apenas gostaria de acrescentar ao que eu também já vinha falando, né, sobre que a DRF de origem, setor de logística, fez uma representação. De início, essa representação, simplesmente, ela foi um pouco genérica, ela disse, temos essa situação e o contribuinte está no Simples. O CEORT da unidade da Receita proferiu um despacho decisório em que analisou a questão aqui, as folhas 33, que diz assim, da leitura do contrato, bem como da essência da atividade desenvolvida, porque é isso que nos interessa analisar, qual é a essência dessa atividade, certo? Então, nessa análise, eu acho que a verdade material deve prevalecer, inclusive os testemunhos, a representação, né, do próprio setor que estava, o setor de logística, porque às vezes o setor de logística vira e fala assim, olha, essa atividade aqui, cooperagem não pode. Não, tudo bem, a terminologia não estava correta, na verdade era cessão de mão de obra, mas assim, houve esse impulso
do setor de logística, ele vale quase como uma prova testemunhal de que a essência do serviço não era admissível pelo Simples, certo? O despacho decisório foi muito claro também, né? Ele disse com todas as palavras, falou, olha, analisando a questão, o contrato, etc., na espécie é cessão de mão de obra. E o contribuinte ele não se defendeu no mérito, né, em relação a isso, né, no caso, enfim, assim, eu não vejo uma nulidade, e no mérito eu entendo que sim, que esse caso é também um caso de cessão de mão de obra, por essa razão eu acompanho a divergência do conselheiro Nilson. Perfeito. Então, acompanhando o doutor... Desculpe, estava abaixo. Então, o doutor Alain acompanha a divergência do doutor Nilson. O próximo a voltar é a doutora Gisele. A palavra. Bom, eu já me manifestei, tá, gente? Sem mais delongas, acho que já discutimos bastante na linha do que o presidente colocou. Para mim, eu considero que nós temos essa questão prévia da motivação, tá? Então, para mim, isso seria o suficiente já de antemão para acompanhar o relator. Tá, então a doutora Gisele volta com o relator. Doutor Efigênio. Presidente, eu vou acompanhar a divergência pelo seguinte ponto. Esse despacho que o doutor Alain citou, ele é bem claro, que o serviço de cooperagem não se confunde com as atividades que optantes do Simples podem desenvolver através de cessão ou locação de mão de obra. Isso no despacho. E no ADE, ele fala o seguinte trecho. Ele é bem claro, ele fala o seguinte, no ato de exclusão, conforme apurado no processo administrativo número tal, que é exatamente que estaria esses fundamentos. Então, se havia uma dúvida com relação à questão da fundamentação, aí a divergência com relação à mérito. Mas com relação à fundamentação, para mim ficou claro esse aspecto. Então, eu acompanho a divergência. Peço vênia ao doutor Toselli para acompanhar a divergência. Perfeito. Doutor Alexandre. Com a devida vênia também a quem pensa de forma diferente, mas eu vou acompanhar o doutor Toselli aí, o relator. E aí eu também acho, mais uma vez, eu acho que o serviço de cooperagem, por si só, não é sinônimo de cessão de mão de obra, e mesmo tendo outros casos que essa empresa presta para outros tomadores com cessão de mão de obra, não significa que esse caso em si também seja. Então, acompanho integralmente o relator. Perfeito. A doutora Bárbara. Também acompanho o relator, presidente. Ok. Bom, senhores, eu estava em dúvida no início se ia mandar para a diligência, mas eu acho que apontaram muitas provas, como foram relatadas, então eu voto com a divergência, tá ok? Parabéns, doutor Toselli, o voto está muito interessante, é uma questão de prova, mas a parte jurídica foi muito interessante, tá entendendo? Muito bom mesmo o trabalho, mas eu concordo na questão de prova e até como eu disse, eu sabia que isso é uma prestação de serviços, tinha que estar mostrado no processo e eu me convenci, embora a princípio tinha pensado na diligência. Então, ficou da seguinte forma, tá ok? Vou ter que escolher o voto vencedor, né? Acordo os membros do colegiado por voto de qualidade do presidente, no sentido de conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar provimento. Vencidos os conselheiros Luiz Henrique Marotti Toselli, Gisele Barbosa, Alexandre Evaristo Pinto e Bárbara Merlo Carneiro, que votaram no sentido de dar provimento ao recurso, de acordo com o voto do relator. E eu vou designar para fazer o voto vencedor o doutor Neudson. Pode ser? Então fica o conselheiro Neudson designado para proferir o voto vencedor. Depois tu me paga, Toselli. Não ria, não sorria, Toselli, porque você sabe que isso sai caro. Você já presenciar. O Alain parou de sorrir, porque ele sabe. Mudando de assunto, né, presidente? Tem outra coisa que é uma coisa que se repete muito aqui, que é assim: nunca fale que falta pouco para acabar a sessão. Pois é. Há uns 40 minutos atrás, você perguntou assim, Toselli, eu falei, não, presidente, mas uma meia hora, 40 minutos. E foi o tempo que a gente... Não, mas esse processo, muito bom. Esse processo é muito interessante. Esse caso é muito interessante, para mim é novidade, tá entendendo? Tanto é que eu mudei meu ponto de vista várias vezes. É como diria um cara que eu admiro muito desse colegiado, é tudo que está na franja da norma. Tá na franja da norma? Que chique, hein?
São discussões muito Não é de minha salutares. autoria, não é de minha autoria essa frase, viu? Então, o conselheiro Neudes Cavalcante Albuquerque foi designado como relator, né, como relator do voto vencedor. Para ir ver se agora, vamos ver se vai ser mais rápido, eu também não sei mais, né? Doutor Tozelli, agora os processos do recorrente foto comercial, artigos fotográficos limitada, processo 12.719, 720, 476, 2014, 67. Está com a palavra o novo relator. Presidente, esses 3 casos envolvem uma matéria inédita que, ao menos neste colegiado, nos meus quase 4 anos de CARF, a gente nunca analisou. Então, como esse caso do Pedro Reginaldo demorou quase 1 hora, eu, sinceramente, agora que eu estava vendo as minutas, eu acho que esses 3 vão demandar um longo tempo de discussão. Por que eu digo isso? Eu já posso adiantar a matéria, a gente vê, não sei como amanhã a gente está com um dia bom. A matéria aqui é aquela exclusão de simples por remissão a crime de descaminho ou contrabando. E aqui, quando eu vi o processo e foi atribuído a 4, eu demorei 1 semana para chegar numa conclusão, porque é muito interessante que o que acontece? Existe uma apreensão de mercadoria, isso gera um auto de infração de apreensão de mercadoria. Como as mercadorias têm valores muito baixos normalmente, os contribuintes não recorrem do auto de infração e fica a revelia. E como a legislação do Simples tem uma hipótese de exclusão, que é comercializar mercadoria objeto de crime, de descaminho ou contrabando, o silogismo é o seguinte: ei, contribuinte, você não recorreu do auto de apreensão. Então, você é um criminoso. Como você é criminoso, você cometeu ou descaminho ou contrabando, você está excluído do Simples. Obviamente que muitas vezes ele não recorre do auto de infração porque é muito baixo, tem um aí de R$700. Aí no auto, no do Simples, como isso vai impactar, ele apresenta uma defesa. Aí a DRJ fala, não, você perdeu o momento de discutir. Era lá, não era aqui. E eu não concordo com isso. E aí nós vamos ver que cada caso, para mim, tem que analisar os fatos. Cada caso é um caso. Mas, assim, eu de antemão, eu falo que é uma matéria, não sei, né, Neudson, que é o mais velho aqui deste colegiado, Agi também, a gente nunca discutiu isso. Tem pouquíssimos precedentes no CARF, em sentido... Alô, para mim travou, pessoal. Oi, desculpa, tá ouvindo? Travou, pois agora pode continuar, desculpa, porque travou a imagem. Então, assim, presidente, como nós estamos, assim, eu não me oponho, eu posso ficar aqui, hoje eu estou livre, não me oponho, mas, assim, são processos que eu acho que vai demorar um pouco, conhecendo todos nós, que todos vão querer discutir, porque é um caso muito, para mim, é muito interessante. Você, Alexandre, que está na vida acadêmica, a Gisele, é um caso muito legal de ser estudado, porque como é simples, a gente não deixa muito de lado, mas envolve remissão, conceito de crime de direito penal, revelia processual, objeto de processo, são autos muito pequenos, Neudson, mas é uma riqueza de discussão, e eu conhecendo, principalmente o senhor Neudson, o Alain, a gente gosta de uma discussão, talvez amanhã, como a gente está com uma folga na agência, ou hoje mesmo, presidente, mas assim, eu, sinceramente, acho que o primeiro caso que vai ser o parâmetro, a gente vai ficar pelo menos uns 40, 50 minutos. Eu vou ser breve, mas conhecendo o colegiado, eu acho que teremos longas discussões. Estou à disposição, eu estou à disposição. Só queria falar isso porque eu acho que é um caso legal, interessante, que acho que todo mundo vai querer falar, e eu acho que vai pelo menos uns 30, 40 minutos, no mínimo. Presidente, a sua cadeira é que eu falo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu só quero colocar isso na mesa, entendeu? Antes de começar. Eu só queria uma basta, presidente, porque assim, apesar de a gente nunca ter julgado, porque a gente, na verdade, a gente nunca julgou muitos processos de simples.
porque são valores baixos. Esse caso é valor zero, exclusão do simples é valor zero. Então, a prioridade é última, né? Mas existem muitos casos assim, muitos, porque são sacoleiros que vão lá para o Paraguai. Os caras, e são ônibus e ônibus, entende? A receita para o ônibus, tem lá 30, 40 pessoas dentro do ônibus, desce todo mundo, de quem é essa sacola, apreende, é sua essa sacola? Então, cada uma dessas sacolas, né, gera e essas pessoas, sacoleiras, vão fazer o quê? Vão vender na sua cidadezinha lá do interior, na sua lojinha, que são simples, entende? Então, é muita gente. Eu acredito que existem muitos processos assim. Então, é importante que a gente faça um debate, digamos assim, mais exaustivo possível, porque aí os outros que acontecerem, se a gente está com expectativa de ter sessão virtual até o final do ano, né, a gente já vem mais redondo, né? Obrigado aí pela parte. Nelson, só uma questão de ordem em termos de pauta de sessão, transferir os processos para amanhã, tudo bem? Tudo tranquilo? Tem algum... Tranquilíssimo. Então, a gente suspenderia hoje a sessão e retornaria a sessão amanhã pela manhã, concluindo a votação dos 3 processos, está entendendo? Amanhã só tem mais 2 processos, eu acredito que o nosso dia está bem tranquilo, está entendendo? A gente tem um processo que foi pedido vista em mesa, né? Aquele Isso. Nós temos aquele vista em mesa. São 2 processos que estão na pauta, que não são processos complexos, em princípio, eu acho. Esse de vista em mesa e mais esses 3 do Tozelli, que eu acho que depois de discutir os outros 2 saem mais fácil, né? Eu imagino, posso estar errado, mas imagino. Né? Então, eu acolho a sugestão. Alguma objeção, colegas, aí? Tudo bem, né? Os outros não se manifestaram. Eu acolho a sugestão do conselheiro Tozelli. Eu vou interromper, nesse momento, a sessão, dando continuidade amanhã, às 9 horas da manhã. Vamos concluir a votação desse e iniciar as sessões dos dias subsequentes, tá ok? Tá combinado assim? Então, gente, combinado. Da votação, nesse momento eu suspendo a nossa sessão e peço aos colegas aí interromperem a gravação também, tá ok?